Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o inspetor. O anime começa nos apresentando uma garota chamada Kotoko Yanaginaga. A heroína da nossa história estava sentada em um banco do lado de fora do hospital. Ela se declarou e foi encontrar um garoto chamado Kuru Sakura Gaao. Ela o cumprimenta, mas o menino fica confuso porque não confirma seu rosto. Kuru respondeu que não se lembrava de ter corrido perigo de morte nos últimos 10 anos. Quando eu disse a ele há 2 anos. Alguns anos atrás, ele estava andando no corredor do hospital e algumas crianças que corriam no corredor acidentalmente o empurraram e o pegaram quando ele caiu. Kotoko ficou impressionada com a aparência de Ku, que a lembrava de uma cabra com 2 chifres de diabo. Essa garota tem um gosto um pouco estranho. Antes de se despedir, Koro prometeu que sempre se lembraria dela, e naquele momento, Kotoko se apaixonou por ela à primeira vista, mas seu devaneio feliz não durou muito porque ela descobriu que esse cara tinha uma namorada chamada Sakben. Isso é amor não correspondido. Volta ao presente dizendo que se lembra dela agora e pede desculpas provando que ele não é bom em lembrar do rosto das pessoas. Kotoko senta ao lado dele e se reapresenta para ter certeza de que ele nunca mais a esqueça. Ela então propõe que os dois começam a namorar, já que ela sabe que o relacionamento dele com a ex acabou e a cara está solteira. Além disso, ela também ficou curiosa sobre o motivo pelo qual eles terminaram. Kuro respondeu que uma noite, os dois enquanto caminhavam perto de um rio, um monstro aparece e ele foge assustado, deixando para trás sua namorada, o grandalhão, e por isso eles se separaram. Kotoko diz a ele que era mentira. Na verdade, o que realmente aconteceu é que o monstro fugiu porque estava com medo dele, assim sua namorada também tem medo desse cara. O que a faz se perguntar quem ele realmente é. Kotoko então explica que todos os monstros conhecem sua verdadeira identidade e o acham assustador. Curioso, Kuro pergunta a Kotoko quem ela é. Ela afirma ser a deusa da sabedoria de todas as criaturas, monstros e yokai, mas Kuro não acredita nela. Então ela tentou convencê-lo a procurar um jornal de alguns anos atrás que contava a história de uma garota que desapareceu no deserto, mas depois foi encontrada sem olhos e pernas. Então ela se despediu e pegou o ônibus de volta para casa. Nesse momento, um espírito veio até ela pedindo ajuda, explicando que se tratava de uma. No dia seguinte, vemos o monstruoso demônio vagando pela biblioteca da cidade. Ele encontra uma notícia sobre Kotoko no jornal e descobre o que aconteceu. Ela pergunta se a investigação tem evidências suficientes para que ele acredite nela. Kuro diz que isso não é suficiente para provar que ela é a deusa da sabedoria dos monstros, mas enquanto os dois discutem, um irmão se aproxima e se transforma em um guaxinim na frente deles. O monstro conta a Kotoko que a biblioteca foi tomada por um yokai e pede ajuda para acalmá-lo. Tanuki também olhou para Ko e sentiu o mesmo medo que as outras almas. Agora, Kuro acredita na história de Kotoko e decide ajudá-la com o caso da biblioteca. Uma vez no prédio, Kotoko até tenta falar com o monstro, mas ele ignora seus comandos e ataca violentamente. A única opção para os dois era escapar. Pernas, para que preciso de você, irmão? Mas sejamos honestos, fugir com um cara de muletas não é fácil. Não vendo outra saída, Crown pega o Koko e decide enfrentar o monstro de forma estoica. O yokai então persegue Kuroko e vem com seu braço inteiro. Por muitas razões, Kwantu ficou horrorizado não apenas com o que estava acontecendo, mas também com a expressão séria em seu rosto. Naquele momento, sua imortalidade foi revelada. Esse cara tem poderes regenerativos que deixariam o Deadpool com inveja. Além disso, sua carne é extremamente venenosa para yokai, pois qualquer monstro que comer seu braço morrerá instantaneamente. Kotoko ela fica chocada com tudo isso e exige que a identidade de Kuro revele sua verdadeira. Kuro respondeu que havia comida de 2 demônios quando era criança. Para resolver esse problema, partimos no dia seguinte. Kuro vai visitar seu primo no hospital, onde encontra Kotoko novamente. Essa garota é uma perseguidora profissional. Eles conversaram sobre o que aconteceu na biblioteca, e ela falou sobre a condição do braço dele. Ele disse que estava tudo bem e disse que comeu carne de sereia quando era jovem e é por isso ele tem o poder de regenerar qualquer parte do corpo. Mas Kotoko responde que comer carne de sereia também lhe custaria a juventude eterna. Ele claramente não envelhece mais como uma criança. CR diz que isso pode ocorrer porque a força das outras carnes que ele afeta seus poderes juvenis. A sequência da sereia eterna tem Kotoko questionou o que é o outro pedaço de carne, mas ele não respondeu, e então ela convida para visitar o yokai, o monte da cobra guardiã Sukuna, mas infelizmente, o menino se recusa, dizendo: há melhores coisas a fazer que deixar Kotoko sozinha para encontrar uma cobra no templo. A cobra diz a Kotoko que, como ela não recebe nenhuma oração há anos e os humanos não a amam mais como uma deusa da água, todos os humanos são dela. Durante uma conversa,
Snake também descobriu que Kotoko estava um pouco infeliz e disse que havia de errado. Ela respondeu que estava triste porque seu namorado não estava com ela. Ela pede desculpas e pergunta à cobra o porquê. A cobra quer sua ajuda e diz que uma mulher caiu um cadáver no lago alguns dias atrás. A mulher se chamava Tanou e o corpo foi identificado como sendo de um homem chamado Hiru Yoshiara, colega de seu ex-namorado Tan. Posteriormente, ela foi presa e confessou à polícia que jogou o corpo no lago porque conhecia a lenda da cobra devoradora de homens. Em teoria, ela descartou o corpo como sacrifício, mas isso era mentira porque a cobra viu jogar o corpo no lago. Atualmente do descarte, Tanou sussurrou: "Espero mesmo que alguém encontre você." A cobra também descobriu que nunca tinha aprendido nada pesado a afundar na água. T quer muito encontrar o corpo, justamente porque o comportamento de Tano não faz sentido para a cobra. Ele pede ajuda a Kotoku porque quer uma explicação da deusa da sabedoria. Ela explica que tudo começou com seu ex-namorado, Machiu Shikazu, que morreu nos braços de outra mulher. Um suposto amante e seu colega dizem que após a morte de Marte, ele transferiu uma grande quantia de dinheiro da empresa para sua própria conta porque sabia que seu chefe descobriria uma conspiração e ele não tinha onde esconder o dinheiro, então apenas ele e seus colegas estavam envolvidos, então ele decidiu cometer suicídio na banheira. Na época do incidente, ela estava grávida do filho dele e ficou perturbada por estar esperando um filho de um homem leal. Mais tarde, ela fez um aborto por ressentimento e jogou o bebê no rio. Então ela melhora com sua vida. Ela está morando sozinha em outra cidade, mas alguns anos depois, recebe a visita de Hiro, que confessa que foi ele quem desviou os fundos e que Mati e seus colegas de trabalho eram as únicas pessoas que sabiam disso. Quando alguém ameaça expor seus planos corruptos, ele mata os dois, e ao ouvir a notícia, Tan é tomado por um desejo de vingança e o mata, depois joga seu corpo no rio, esperando que a polícia encontre seu filho ainda não nascido enquanto procura pelo corpo de Hiro depois de contar toda a história. A cobra observou Kou, que estava ouvindo em silêncio toda a conversa. Enquanto os dois desciam a montanha, Kou disse tudo o que acabou de dizer à cobra. Na verdade era mentira e ela sabia disso porque invejou uma alma para a prisão para observar Tanon. Lá a alma pegou que o verdadeiro motivo pelo qual ela fez isso foi para ver as cobras comendo cadáver. 2 anos após esse incidente vemos que a ex-namorada de Koro Saka agora é policial e Saka briga com seu parceiro. Houve um caso recente em que um homem caiu em um rio enquanto dirigia. Durante a investigação, o motorista disse que estava distraído pelo fantasma de uma mulher que parecia uma linda garota sem rosto com 2 grandes melões. No entanto, no relatório policial, Saka refutou essas observações e referiu que, na verdade, foi um cachorro pequeno na estrada que fez o homem desviar e cair no rio. Seu parceiro argumentou que seria melhor usar o depoimento correto do motorista, mas Saka respondeu que não era esse o caso. Eles deveriam ter mencionado a palavra fantasma no relatório porque ela só levanta questões que não têm nada a ver com a realidade. Saka até acreditou e disse ao seu parceiro que era obra de um fantasma cuja lenda urbana é conhecida como a Dama de Ferro ou a Dama de Aço em português. O colega de Saka respondeu que já tinha ouvido falar de muitos casos semelhantes, mas ainda não conseguiu acreditar que fantasmas eram reais. Ela disse que esses espíritos existem e que seu ex-namorado era como eles, mas em forma humana, e é por isso que ela termina com ele, e Saka então começa a investigar os acontecimentos. Uma noite, ela conhece Kotuk, que aparentemente teve algo empurrado para cima dela. Saka então percebe que Kotoko está na verdade enfrentando a Dama de Ferro e, vendo uma chance de acabar com o mistério de uma vez por todos, ela sai em busca do fantasma. Ela conseguiu chegar perto o suficiente de Lady Iron para acertá-la no estômago, mas seu braço atravessou seu corpo. Afinal, ela realmente é um fantasma, certo? Kotoko corre para ajudar e atacar o fantasma, derrubando Lady Steel no chão, embora a luta pareça estar indo a seu favor. O fantasma decidiu ir embora. Percebendo que estão seguros, Saka se pergunta por que Kotoko conseguiu atingir o fantasma e ela não. Kotuk explica que ela é diferente dos outros e diz a Saaki que ela precisa esquecer o que aconteceu e não envolver a polícia, pois isso causará muitos problemas. Infelizmente, Saka é policial, então ela toma o lugar dela. Ela usa um distintivo de polícia e se oferece para levar Kotoku de volta à delegacia para interrogatório e tratamento dos ferimentos que ela sofreu na briga. Quando Kotoku lê o nome no distintivo, ela fica chocada ao perceber que acabou de conhecer a ex-namorada de Kuro e então diz que se informa quem era Saki desde o começo, não teria ajudado contra Phantom. Esse comportamento deixou Saki muito irritado. Os dois vão ao apartamento de Saaki e Kotoku diz a ela que a curou. Agora ela e o namorado estão muito apaixonados. A segurança da menina mostrou a Saka algumas fotos em seu telefone. Saki diz que eles não deveriam ficar juntos porque ele parece infeliz. Parece que essa cara realmente passou por muita coisa. Os amigos de Kotoko discordam,
mas Saki afirma que sabe do que está falando porque ela namorou com ele por mais de 4 anos. Saki então pergunta a Kotoko por que Kuro não estava lá quando ela enganou Lady Steel, ao que Kotoko respondeu que ele desapareceu há cerca de uma semana e seu último contato foi. Uma mensagem pede para não procurá-lo, e Saki então começa a investigar a lenda da Dama de Ferro e quem ela realmente era antes de morrer. Ela descobriu que o nome verdadeiro da garota era Haruko Nanase, mas seu nome artístico era Kari. Essa menina é uma colegial comum. Até que ela foi descoberta por um produtor que decidiu fazer dela um ídolo. Ela iniciou sua carreira como modelo fotográfica. Até um dia, ela desempenhou um papel importante em uma série de TV e contínua. As investigações do Saki encontraram um site criado por fãs. Nosso pesquisador descobriu que o pai de Nanase morreu devido a uma queda acidental da escada, mas devido ao mau relacionamento entre Nanase e seu pai, ela foi acusada de ser a causa de sua morte. Devido à cobertura negativa da mídia, Nanase parou temporariamente de atuar para escapar dos holofotes públicos. Mas em uma noite chuvosa, ao se aproximar de um canteiro de obras em busca de isolamento, algumas vigas de aço se soltaram e caíram sobre ela. Além de levá-la à morte, de volta ao presente, vemos que Kotoko também está procurando uma maneira de derrotar Lady Steel. Afinal, todos os espíritos têm muito medo desse fantasma que vagaia pela noite, e Kotoko é a deusa da sabedoria deles. Ela sente que é seu dever perguntar a esse fantasma mais tarde. Kotoko vai a um restaurante e um fantasma aparece debaixo de sua mesa e diz que Lady Steel foi encontrada. Ela corre para o local e de repente encontra o fantasma e Kuro luta contra Saki. Também apareceu, e agora os dois estudam a observar a batalha. Kuro está claramente perdendo e leva um golpe fatal. Sua cabeça é aberta por um raio, mas ele revive logo depois, agora aparentemente mais ágil e capaz de prever todos os ataques dos fantasmas no melhor estilo Ultra Instinct de Goku-sa. Goku-sa não entende como ele faz isso, então Koto explica que ele foi curado quando era jovem. Ele comeu a carne de um yokai chamado Kudan Norm Normen. Depois disso ninguém sobreviveu como essa carne, mas graças aos poderes regenerativos obtidos ao ingerir carne de sereia, Kuro consegue voltar à vida, ganhando uma habilidade de ver o futuro, mas com uma condição: quando ele usa seus poderes de premonição, ele morre. Quando retorna à vida, Kuro consegue prever todos os movimentos do fantasma, até mesmo quebrando seu pescoço, mas isso não funciona. Lady Steel coloca seu pescoço de volta no lugar antes de desaparecer no final da batalha. Se viu as duas mulheres escondidas, e após uma breve conversa, todas decidiram ir. O apartamento é saqueado e uma reunião estratégica é realizada para discutir como derrota esse fantasma. Durante uma discussão, Kurt explica que o Iron Maiden é um tipo de espírito diferente em comparação com outros. Ela foi criada pelos desejos dos humanos que a adoravam. Através da imaginação e do desejo coletivo, essa lenda urbana ganhou um nome e uma aparência real. Sark pergunta como tantas pessoas tentam pensar na mesma imagem e dar vida a ela. Ele respondeu que os fãs realizaram essa grande causa.